Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Abraça. Nossa convidada de hoje, neste episódio, é a Renata Passos. Escritora, palestrante, consultora de carreira de alta performance e mentora há mais de 20 anos de mulheres. Rê, muito obrigada pela sua presença nesse primeiro episódio. Obrigada a você, porque você está muito mais do que inaugurando um podcast, você está cumprindo um princípio, que é um princípio de honra. Você está honrando o nosso começo, você está honrando, você, através da minha vida, você está honrando não só eu, mas todas as mulheres que vieram antes de nós e que abriram espaço para que a gente hoje pudesse estar aqui, com liberdade, falando nesse podcast. Obrigada por confiar no meu trabalho e pela honra que você está me oferecendo de estar abrindo o seu podcast. Obrigada por abraçar todas as minhas versões. Rê, vamos lá. Estar na sociedade como mulher é como se assumíssemos um único papel. Como se não tivéssemos a oportunidade oficial de assumir diversos papéis. Eu já fui filha, para depois ser profissional, depois esposa e depois mãe. E nesse momento de ser mãe, você sabe, parecia que eu tinha que matar a profissional para eu ser mãe. Você, no seu diverso universo, o que me diz sobre assumir todas as suas versões? Por onde começar? E não se perder também. Isso, Rafa, mais do que tudo, é um contexto social, Nós somos o que muitas vezes as nossas mães foram, as nossas avós, todas as pessoas que vieram antes de nós, elas têm uma influência muito grande no nosso modelo mental. Então, a gente acaba querendo ser a profissional que a gente tem como ideal. Todo mundo tem um ideal de profissional, todo mundo tem um ideal de mãe, todo mundo tem um ideal de avó, todo mundo tem mulheres ideais, Isso é completamente inconsciente e isso é constituído culturalmente. Então, a cada cultura, vai ter um arquétipo, cada cultura vai ter um modelo ideal de mãe. O que tem acontecido na nossa sociedade é que com o avanço da tecnologia, das redes sociais e dessa quantidade de informação, nós estamos adotando modelos que muitas vezes eles não estão dentro de nós. E aí o conflito, que já é normal, ele fica maior ainda. Porque eu quero ser uma mãe, ou eu quero ser uma profissional, ou eu quero ser reconhecida no meu nicho, e às vezes eu não encontro isso dentro de mim. Então, muitas vezes eu tive uma mãe que foi presente, que levou e buscou na escola, ou que foi completamente ausente, ou que tinha alguns momentos comigo, ou que foi extremamente presente, mas trabalhava 12 horas por dia. Essa mãe me constitui, essa mãe está dentro de mim. Só que quando eu estou nessa confusão de papéis, eu não consigo muitas vezes acessar essa mãe e eu não consigo pensar, eu tenho essa mãe, que mãe que eu quero ser? Qual é a referência de maternidade que faz sentido para mim de acordo com a família que eu construí? De acordo com o que eu dou conta, porque cada mulher vai ter uma conta, cada mulher vai dar conta de uma coisa. Então, para uma mãe, ser uma ótima mãe é passar a maior parte do tempo em casa, levar, buscar. Eu fui uma mãe que, para a integridade mental das minhas filhas, trabalhei. Porque eu tenho muita energia. Muita energia. Então, você imagina eu com essa quantidade de energia, Rafa, dentro de casa o dia inteiro com as meninas. Não seria saudável para elas. Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, saber quem a gente é. O que a gente dá conta, E olhar para os modelos que existem dentro de nós, nossas mães, nossas avós, tia, madrinha, quem faz sentido e quem importa para a gente, porque quem importa para a gente está dentro da gente. A gente pode acessar isso de maneira consciente ou não, mas quem importa para a gente de verdade está dentro da gente. E olhar, respeitar, ser influenciada por todas, inclusive por você que está sempre falando ali, mas parar ali, ter um tempo e falar, não, o que faz sentido para mim nessa fase de vida, de acordo com a estrutura que eu tenho, de acordo com o marido que eu tenho, de acordo com a cidade que eu moro, E muitas vezes a gente não faz isso, Rafa. A gente vai indo e vai tentando ser a melhor de tudo. E quando a gente tenta ser melhor de tudo, a gente não fica boa em nada,
Eu acho que a gente tem isso dentro da gente, né? Principalmente quando nasce a criança, a gente quer ser a melhor mãe. E para sermos a melhor mãe, a gente tem que ser mãe 100% integral. E eu acho que isso foi um dos meus primeiros dilemas. Eu não me reconhecia sendo só a mãe 100% integral. Eu gostava, isso é da minha família, isso tá na Rafaela, o empreender. Eu sentia falta de alguma coisa. É muito bom a gente poder cumprir esse papel da mãe 100% integral. Ele é maravilhoso. Mas é o que você disse. Existe para cada tipo de mulher. E é difícil, porque quando a gente está numa sociedade, quando a gente se abre, quando a gente está no Instagram, a gente vê o julgamento. Nossa, mas ela está trabalhando. Onde estão as crianças? Eu lembro que muito no meu começo, eu gravava vídeo enquanto o Miguel estava dormindo e tal. E muitas perguntinhas eu respondia, você está gravando vídeo, onde está o Miguel? Poxa, o Miguel está aqui dormindo. Você é essa super mãe que você está ensinando a gente, mas cadê o Miguel? Era mais ou menos isso. Ou, nossa, você está fazendo tal coisa, agora você resolveu empreender, mas e as crianças? E muitas vezes, quando eu assumi a Green, a Laura trabalhava comigo. Ela tinha o cantinho dela, o bercinho dela, tudo lá na antiga Green. E eu amava aquilo. Mas quando eu consegui me livrar dessa culpa, pense o que quiser. Eu amo ser mãe, eu amo trabalhar, ser esposa. Eu acho que é o que você falou. A gente tem que aceitar todas as nossas versões. E do nosso jeito, do nosso núcleo familiar, com o que nós temos hoje. E assim, né? Não existe mãe de meio período, né? Não, agora eu não sou mãe. Eu vou embora, não. Agora entrou a profissional, então agora eu não sou mãe. Não existe, todas as mães são período integral. Quando você empreende, quando você tem essa sede, esse sangue, essa vontade de empreender, você é empreendedor em período integral. Então essa divisão não existe dentro de nós. Só que ela existe muitas vezes no campo mental, mas ela não existe no campo do sentir, que é o abraço. O que você está convidando a gente hoje, o que você convidou a gente com a caixa, é sinta. Sinta. Né? Então, no campo do sentir, todas essas mulheres nos compõem. Então, a gente não pode... Não, agora eu sou profissional. Agora eu sou... Essa divisão, ela não existe dentro da gente. Então, só que algumas mulheres, sempre vai ser mulher que fere mulher. Mulher que fere mulher. Dificilmente um homem vai falar, nossa, mas você trouxe aqui para Green? Você não tem dó? Você nunca vai ouvir isso de um homem. Mas você vai ouvir isso várias... E você não precisa nem estar no Instagram. Às vezes você vai ouvir da melhor amiga. O porquê disso a gente não sabe. Mas é sempre, ancestralmente, a mulher que fere a mulher. Então a gente precisa estar protegido em relação a isso na nossa identidade. Né? Quem eu quero ser? Eu quero ser essa mãe, 100% integralmente mãe, que empreende. E tá tudo bem. Né? Só que isso precisa estar tranquilo dentro da gente, Rafa, porque quanto mais a gente se preocupa com a opinião dos outros, quanto mais a gente se preocupa com a crítica, quem cresce e alavanca ou um negócio, ou uma carreira, uma profissão, baseado no consentimento, baseada na aprovação, né, vai cair muito forte com as críticas, na mesma proporção. Então, quanto mais você conseguir não se preocupar, né, e não se importar, só que a gente só consegue não se importar quando a nossa identidade está firme, quando a gente sabe quem a gente é. E quando a gente banca as nossas escolhas. Eu quero empreender. Eu quero trabalhar CLT 10 horas por dia, 8 horas por dia. Eu quero colocar na escolinha. Então, muitas vezes a dificuldade da mulher é porque ela abre muito e ela pergunta, o que você acha? Qual que é a melhor escola? Não sei, estou tão insegura. Qual que é a melhor escola? E assim, eu não sei se é babá ou melhor escola. O que você acha? Aí eu falo com a outra acha o oposto. E a outra tem uma opinião, assim, oposta de todas elas e fala assim, porque a tia da irmã da minha avó, você não sabe, a babá. Sempre tem alguém com uma história para contar. Só que não é a tua história, porque a tua história é única. Então a gente perde muita opinião. E a gente não olha pra dentro. Não, o que vai me deixar tranquila? Então eu sempre tive babá.
sempre tive babá. Quando elas iam embora, assim, na sexta-feira, dá uma solidão, dá uma tristeza. Na segunda, quando eu chegava, abria a porta do escritório, sentia o cheiro do escritório, falava, vou um lugar fácil de viver, gente, porque trabalhar é fácil demais perto da maternidade. Você trabalhando direitinho, cumprindo certo, dá tudo certo. E a maternidade é muito desafiadora. É muito desafiadora. Então, quanto mais a gente souber quem a gente é, eu gosto de trabalhar, eu gosto do meu trabalho. Eu não vou ser uma mãe boa ficando 100% do tempo em casa. Então, eu preciso fazer algumas escolhas e bancar as perdas, Rafa. Eu acho que se eu fosse responder com uma coisa só, é banque as perdas, porque não tem só ganhos em nada, né? Em nada. Então, bancar as perdas. Eu vou perder o quê? Eu vou trabalhar fora e vou perder de buscar no colégio todo dia. Eu suporto essa perda? Qual é a perda que eu suporto melhor? Não ir buscar todo dia ou não ter um trabalho? Não ter um trabalho é a perda que eu acho que é mais difícil para mim. Então, eu vou ficar com o trabalho. Percebe? Então, eu preciso ver o que eu dou conta e ir nisso. Na verdade, a origem de tudo é a nossa identidade. É sobre o aceitar e olharmos para dentro, né? Quem nós somos e o que nós queremos. E acho que outra coisa importante para a gente se perguntar é o que você quer ver no futuro, né? Então tem a mãe aqui da Rafa, né? Então hoje ela tá vendo, ela trabalha, sempre trabalhou e tá vendo a Rafa aqui e tá conseguindo acompanhar os netos, tá vendo o filho dos filhos, né, que é uma bênção, tá vendo os filhos dos filhos, então provavelmente ela fez, até de maneira inconsciente, essa pergunta: qual é a mulher que eu quero ver, qual é a mulher que eu quero ser na minha velhice? Porque eu sei a história que eu quero contar para os meus netos. Uma das coisas que eu mais pensei quando eu escrevi o meu livro sobre liderança de mulheres eu quero sentar com os meus netos. Eu já vejo, gente, a cena, eu sentando com os meus netinhos, não tenho pressa, já avisei as meninas, se elas estiverem assistindo. Gente, vocês têm muito tempo pela frente, né? Vai que elas estejam assistindo e falam, minha mãe quer, vou atender o desejo, né? Então, não, elas têm muito tempo pela frente, mas eu me vejo com os meus netinhos mostrando que a vovó escreveu um livro, que a vovó trabalhou, que a vovó... Então, eu preciso saber a história que eu quero contar lá na frente. Se eu sei a história que eu quero contar lá na frente, eu vou construindo o meu hoje. A agenda fica mais leve quando você fala, eu tô perdendo, não fui na festinha da escola. Eu teve épocas de eu viajar para dar treinamento e não ir na festinha da escola. Mas foi uma coisa super pensada. Né? Você vai falar, você se arrepende de não ter ido na festinha da escola? Não. Era para arrepender? Não. Tuas filhas saíram de casa, agora sempre, todo lugar que eu chego assim, tuas filhas saíram de casa, deve ser tão difícil, né? Não. É uma das melhores fases, né? Falei para a Lívia, uma das melhores fases da minha vida. Só que quanto mais eu falava isso, mais constrangida eu ficava. Porque as pessoas olhavam para mim com um olhar de... Era para você estar chorando. Como você está bem? Que tipo de mãe você? Falei, uma das... gente, elas vêm, claro, elas vêm todo final de semana, então... Mas dá 5 horas, 5 e pouco, elas vão embora às 5h30, dá 5h35, elas ainda estão lá. Então assim, gente, então, né? Cada um tem sua casa, né? Vamos lá, porque eu quero a minha vida de novo com meu marido. Porque a gente começou em 2. E agora está em 2 de novo, é maravilhoso. Então, quando você tem consciência de quem você é, do que você quer ver lá na frente, a primeira fase de filho é ótima, a segunda é ótima, a terceira é ótima. É a aborrecência. Não, a adolescência foi incrível, a adolescência com elas foi muito boa. Né? Por quê? Porque se tudo der certo, né, você vai ter o amanhã. E a gente precisa pensar a longo prazo. Né? Rê, falando um pouquinho sobre a coragem do empreender, ou de assumir algum papel perante a sociedade, porque a gente tem essa dificuldade. Qual o primeiro impulso de coragem que precisamos ter? Ser quem a gente é, sem medo. Existe uma historiadora que chama Miriam Goldenberg. Ela é antropóloga, historiadora, ela estuda a velhice. E ela fez um trabalho científico, uma pesquisa de campo vastíssima, e ela descobriu que a mulher, ela realmente atinge o pico da felicidade aos quantos anos? Chuta. 40. Chuta alto. Chuta com força. 63 anos. Minuto de silêncio.
É porque não tinha o abraço. É porque não tinha o seu podcast. Por quê? O que ela descobriu com os trabalhos? Que é só nessa fase que a mulher se liberta da opinião dos outros. Ela se liberta de realizar, conquistar, chegar. Ela se liberta daquele empoderamento fake, né, que estão vendendo por aí. Ela se empodera de, eu quero ser protagonista. Ela já deu, assim, já bancou as suas escolhas, já chorou, já sofreu, e ela finalmente pode ser quem é, aos 63. Isso é trabalho científico. Pesquisa de campo. Está no livro dela, Miriam Goldenberg, sobre envelhecimento. E aí, quando eu li esse trabalho, eu falei, nossa, nós vamos quebrar essa estatística dessa mulher. Eu não vou entrar nessa estatística. Nós não podemos entrar nessa estatística. É muito tempo. É muito tempo. Só que quando a gente olha para o Instagram, e aí eu posso falar, porque eu sou uma geração bem antes da sua, né? Estou fazendo 51 anos, estou prestes a fazer 51. Vai demorar mais. Porque a minha geração podia marcar cesárea na boa. Ninguém falava nada. A minha geração comprava NAN. Até trocava. Minha geração mal falava de amamentar. A minha geração queria o hospital com a mega estrutura. Geração de agora, teu parto não foi em casa, você foi pro hospital. Mas você tá doente? Por que você foi pro hospital? Você não tem doula? Você não conseguiu. Nossa, você teve 2 cesáreas, Renata. Mas você tinha algum problema? O que você tinha? Você já estava mais velha, né? Você não conseguiu normal. Você amamentou até quanto tempo? Só 6 meses? Você tinha que trabalhar? Então, a gente vai... eu sempre falo que parece que hoje está muito mais difícil do que na minha época. Imagina! Minhas amigas falavam assim, viu, agenda a data, é mais tranquilo. Se agenda a data, se arruma o quartinho, põe as lembrancinhas, deixa tudo lá, fica esperando o horário. Não viu, agenda a data. Hoje, fala pra alguém, abre stories e fala assim, gente, agendei horário. Gente, eu tô aqui com o meu médico, a gente tá aqui combinando o melhor horário. E ser maquiada, né? Porque você tem que estar com dor, você tem que estar morrendo. Você tem que estar morrendo, você tem que sofrer na maternidade. Porque se der tudo certo, você é meio molinha, não é uma mãe, percebe? Então, sem perceber, a gente acha que avançou tanto, que está tudo tão incrível, mas se a gente comprar uma lata de leite em pó, eu já não tenho valor nenhum. Você perde o valor porque você está dando NAN. Aí a mulher vai pra terapia porque fica mal, porque eu não consegui. Todo mundo consegue. Consegue? Gente, os perrengues é que ninguém absorve e fala, gente, tudo empedrado, foi pro centro cirúrgico, foi horrível, tá difícil. Por que não? Todo mundo conseguiu, como eu não vou conseguir? Não vai desanimar. E cada vez a régua vai subindo, a régua vai subindo, a régua vai subindo. Nossa, você não fez introdução alimentar com BLW? Tá. Nossa, papinha pronta? Nossa. É industrializado, né? Tem corante. Né? Nossa, você tá dando sorvete pra sua filha? Ela não tem 2 ainda, né? É assim mesmo. Você não tem medo de que ele engasgue? Aí você faz o BLW. Você não tem medo que engasgue com o brócolis? Porque a minha vizinha, ele engasgou. E se ele não tivesse um primo que é bombeiro? Então, gente, a régua tá alta de um jeito que eu acho que essa pesquisa vai falar que as mulheres dessa geração, elas vão começar a ser felizes aos 68. Porque elas querem seguir muitas vezes o padrão. E isso, gente, é inconsciente. Não é que, eu quero seguir o padrão da fulana, porque... Não, é inconsciente. Isso vai entrando na tua mente, vai entrando na tua mente, vai entrando na tua mente, vai entrando na tua mente. Logo você quer tudo aquilo, mas aquilo não tá em você. E aí você fica extremamente angustiada. Então, qual é a coragem? Eu quero fazer isso. Eu não consigo suportar a dor do parto normal. Eu quero fazer isso. Eu quero e não perguntar.
Você pode perguntar, e hoje, né, e eu vejo pelas minhas filhas, que são dessa geração, né, a influencer, a amiga, o blog, qualquer pessoa tem mais espaço de fala do que a mãe, que a avó. Então, todo mundo que é de fora é ouvido. É o profissional. Mas esse é especialista naquilo. Pergunta para sua mãe, pergunta para sua avó. Mas ela não sabe mais nada, porque o tempo dela já passou. Então, assim, aí eu pego as pessoas que vieram antes e que me amam e que me conhecem e desvalorizo. E aquele super mega outro profissional que atende online, que conseguiu uma consulta, porque eu entrei na fila porque eu sou amiga de uma pessoa conhecida, aí eu valido a opinião dele. Esqueço a minha, esqueço de outros. Então, qual que é a maior coragem? Bancar quem a gente é. Eu quero isso, eu gosto disso, isso cabe na minha vida, isso não cabe na minha vida. É uma coragem muito grande. A gente precisa de muita... E assim, gostaria muito, o meu maior desejo quando eu escrevi o livro é que as mulheres assumam essa posição de liderança, porque liderança é se autoliderar, não tem nada a ver com cargo, com função, com nada. Você pode optar por trabalhar em casa, porque não existe mulher que não trabalha, existe mulher que trabalha dentro de casa, existe mulher que trabalha fora de casa, mas que trabalha todas, né? Você pode optar por não trabalhar fora de casa, mas a liderança mais importante é que você exerce dentro de você e tomar as decisões e bancar os ganhos e, de novo, bancar as perdas, porque a vida é sobre ganhos e perdas. Quanto mais fácil a gente fizer isso, mais a gente vai para a vida. Vamos falar de uma coisa séria, que você já tocou nesse assunto. Você se arrepende de alguma coisa? Seja no momento da Renata mãe, esposa, empreendedora, para compartilhar isso com a gente e trazer essa vivência para que a gente possa aprender mesmo. Normalmente a gente é mãe quando a nossa cabeça está mais no 520, porque a minha, quando eu estiver nos 220, eu vou estar muito feliz. Então assim, é aquele turbilhão de ideia, aquele turbilhão de vontade, aquela vontade de você fazer acontecer e aquele bebê ou aquela criança ali dando aqueles passos devagarinho. Então parece que não combina, sabe? É aquele mundo de energia, aquele mundo de vontade e a criança falando, olhando aqui, olha essa flor, para ver a flor e para. E você naquela volúpia de fazer acontecer dentro de você. Então é muito desafiador nesse sentido. Então foi muito desafiador para mim, principalmente os primeiros anos das meninas, que eu empreendi quando a minha filha estava com 8 meses. Por quê? Porque meu empreendedorismo aconteceu, eu não fui atrás, eu fui convidada para dar um treinamento num lugar. E eu falei, mas eu tô com a minha filha de 8 meses, não, pode trazer a sua filha, pode trazer a babá. Aí eu falei, eu trabalhava numa empresa CLT, só que era uma outra unidade dessa empresa, né? O diretor da empresa falou, nossa, pode ir, né? Meu marido sempre me apoia em tudo, falou, vai, por quê? Porque ele conhecia a mulher que eu era, e ele me conhecia mais do que eu me conhecia naquela época. Ele falou, vai, né, me empurrou para lá. Aí cheguei lá, um diretor me apresentou para outra, que é consultora, que vai dar o treinamento. Aí eu liguei para meu marido e falei, viu, você não sabe o que eu sou? Ele falou, o quê? Eu consultora. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, eu ainda não sei, mas até o final do dia eu te falo, né, o que é isso. Mas eu sou, ele me apresentou como consultor, e assim nasceu minha consultoria. E foi acontecendo, e deu muito certo esse trabalho no lugar, me indicou para outro, que me indicou para outro, me indicou para outro. Em 2 anos eu estava com uma empresa que eu viajava o Brasil inteiro, toda semana com ela. Até que meu marido veio e falou assim, ela não é uma bolsa, ela tem que ficar. Não dá para você ir, tá cada hora, você tá em Manaus a semana passada, essa semana você vai pro Rio, semana que vem você vai estar em Fortaleza. Não dá para você levar ela e a babá. Ela precisa ficar aqui, ela precisa ter rotina, ela precisa ter, né? E eu, nossa, com 31 anos, aquela energia, eu tenho com 51, com 51 eu tenho mais do que com 30, eu ficava muito cansada, a maternidade eu estava sempre cansada, agora não, estava sempre cansada, mas eu tinha muita energia, e ele falou, não dá, ela precisa ter rotina, ela precisa ficar em casa. Então, acho que da minha carreira foi o momento mais desafiador, né, e foi quando eu fechei a consultoria, né? 2 anos depois ainda fiquei com 3, 4 empresas de São Paulo, aí eu continuei viajando algumas para fora, mais para fora do estado, mas depois eu fiquei só dentro do estado, mas foi um momento assim muito, muito, muito difícil. E você fez a pergunta assim, o que eu me arrependo?
Minha avó falava assim pra mim, não confie em quem não se arrepende de nada. Porque a pessoa que não se arrepende de nada é muito orgulhosa. É porque tudo que ela fez deu certo. Tudo que ela fez é incrível. Então ela não tem arrependimento nenhum. Então não confia, nunca confia numa mulher, em qualquer pessoa que não se arrepende de nada. Então eu me arrependo sim. Eu me arrependo porque eu sempre tive essa cabeça de empreender. E eu olho para uma pessoa, né? Isso é um dom de Deus. Eu olho para uma pessoa e enxergo o potencial que ela não enxergou. Sim. Entendeu? Esse é um dom de Deus. Então, e eu olho para um vaso, eu vejo 20 ideias pro vaso. Só que eu sempre fui assim e eu era assim com elas pequenas. Então eu ia pro parquinho, eu olhava, não precisava mudar essa estrutura. E elas aqui. Porque aquela grade, aqui que vocês machucavam a criança. Então, assim, eu quase que estava fazendo uma carta pro diretor do parquinho enquanto eu estava no parquinho. Então eu me arrependo muito, né? Vai falar, mas dava para diminuir essa cabeça? Não. E é muito fácil, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, Rafa, quando a gente fala dos nossos arrependimentos e quando a gente julga a mulher de 30 com 50. Sim. Porque não é justo. Sim. Não é justo. Porque hoje eu consigo ficar aqui 100% aqui, com 30 eu não conseguiria. Com 30 minha cabeça ia para vários lugares. Então o que eu sinto? Eu brincava muito, eu ficava muito, depois como eu tinha consultoria eu acabava ficando muito em casa, mas eu estava sempre, eu lembro que eu assinei um contrato uma vez, uma empresa fechou 2 anos de contrato comigo, eu em casa trabalhando online e para não ir para o concorrente, isso era tipo 2015, 2016, né? Eu ficava desesperada, porque tinha pouquíssimo trabalho, eles me pagavam para não ir para o concorrente. Mas eu tinha pouquíssimo trabalho. Então era um tempo que eu podia ficar, tipo, passeando no clube. E eu lembro que eu chegava no clube e via aquelas mulheres bordando ou só assistindo a criança. Eu falava, uai, por que eu tenho essa cabeça? Por que eu não bordo? Por que eu não consigo parar e ficar só olhando e nadar e voltar, nadar e voltar? Aí eu falava, não, eu vou melhorar. Rafa, eu chegava determinada, eu vou melhorar. Hoje eu vou assistir a aula de natação só olhando. Aí eu ia primeiro dia, ficava olhando. A cabeça, né, sai fora do corpo, mas eu ficava olhando. Aí no outro dia eu falava assim, eu vou fazer igual a outra. Eu vou tomar sol, eu vou ser madame. Aí eu tomava sol e ficava. Só. No terceiro eu tava, aí eu ia abrir o notebook, entendeu? Eu era essa mulher. Sim. Eu era essa mulher que não dava conta de só dar conta daquilo que tinha, sim, entendeu? Claro. E eu ainda sou. Né? Menos, mas ainda sou. Rê, tem uma pergunta que tem a ver com um trabalho atual seu, que é o grupo que você tem com mulheres, as histórias. E o que você vê nessas histórias que elas se repetem? Porque foi daí que nasceu a sua metodologia. O que eu mais vejo das histórias das mulheres que se repetem, primeiro é um padrão de culpa, né? E aí, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, não, nasce o que você alimentar. Pode nascer, só que você vai ter a culpa que você alimentar. Porque se você tem que trabalhar, ou se você bancou que você vai ficar na sua casa, você vai ter culpa de não sair ou de ficar se você alimentar essa culpa. Então, o que eu vejo de padrão é uma culpa muito grande, né? E assim, uma coisa de, aceita a culpa, é a culpa mesmo. As mulheres, sabe, um monte de ditado popular que vai entrando e vai todo mundo colocando como verdade, vai todo mundo assentindo, vai todo mundo assumindo, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é das mulheres precisarem muito da aprovação. Muito, muito. E cada vez mais com a rede social. Isso só tem crescido com a rede social, né? Cada vez é maior a necessidade de aprovação. E não tem nada a ver com like, tem a ver com a necessidade da mulher de cada vez mais ser aprovada, ser aceita, ser validada, né? E isso é muito diferente quando a gente olha a mulher, a gente tem um olhar histórico para a mulher. A mulher não ia trabalhar ou ela decidia, né, que o marido, ela ia viver para o marido, ela bancava isso. Então a impressão que dá é que as mulheres, né, do passado, elas bancavam muito mais as suas escolhas. Então o que eu vejo de padrão? Uma necessidade grande demais de aprovação.
E uma terceira coisa que eu vejo de padrão, a mulher se colocando muito como vítima. Ah, é porque eu sou mãe, né? Então você sabe. Ah, é porque eu sou mãe de pequeno. Ah, eu sou mãe empreendedora, então eu respondo a hora que der, né? Eu saio lá, ai não, essa aqui eu não posso. Não, isso aqui eu não posso fazer, porque você sabe, né? Porque eu tenho que chegar cedo, porque... Uma vitimização e uma coisa que a gente não via nas gerações passadas, uma maternidade pesada, um negócio sofrido, uma coisa de, meu Deus, eu não aguento mais, ai, como é cansativo, ai, como é, gente, é cansativo, a vida é cansativa, não é a maternidade, é a vida, trabalhar é cansativo. Às vezes as pessoas falam assim, ai, você não entra nesse projeto comigo? Eu falo, não, por quê? Porque tudo é trabalho, tudo dá muito trabalho, qualquer coisa que você vai fazer hoje, dá muito trabalho, porque a régua é muito alta de qualidade. As pessoas querem muita qualidade em tudo, porque a gente melhorou o nosso olhar para a qualidade. Então, tudo que a gente vai fazer, uma coisinha que você vai fazer, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, a gente tem que saber, né, qual é o trabalho que a gente quer, né? Porque tudo vai dar muito trabalho para fazer. E, principalmente, eu preciso saber se aquilo está alinhado com o meu desejo. Porque eu vou buscar aprovação, eu vou me vitimizar, muitas vezes, eu vou pedir aprovação do outro, né? Então, eu acho que isso é um padrão muito recorrente na mulher, muito recorrente na mulher. Estamos entre mulheres, a maioria, acho que a gente pode falar, né? Isso é verdade. Não sei, acho que a maioria sente isso também, né? É difícil. Não estou falando de coisas fáceis, e não estou falando de um espaço de fala que, não, isso está resolvido. Imagina, gente, né? Meu marido fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, quando a pessoa estiver bem resolvida em todas as áreas da vida mesmo, ela está pronta para morrer, né? Porque não tem quem está bem resolvido. Você está um pouquinho mais resolvido, acontece outra coisa, volta 3 casas, não é assim? Né? E essa é a graça da vida, né? Esse desenvolvimento, esse crescimento, essa é a graça, né, da vida. Né? Hoje você está aqui no momento ímpar, né, Rafa? Né? Falando de você agora, né? Pode? Claro. Falando de você agora. Olha toda a trajetória profissional e pessoal que você viveu, né? E olha como você teve que bancar, né? Então, você tem que bancar a influenciadora, você tem que bancar a empreendedora, você tem que bancar a mulher, você tem que bancar a esposa, você tem que bancar a mãe, a filha, você tem que bancar a irmã, e você também tem que bancar a mãe. Né? Essas Rafas que você abraça, nenhuma é mais importante que a outra, só que cada uma tem um espaço dentro de você e nenhuma tira o espaço da outra. Então a maternidade não dá tudo. Contaram pra gente que dá, mas não dá. Existe um espaço dentro da gente que é chamado de realização e propósito. Esse buraco, realização e propósito, só realização e propósito dá. A maternidade não preenche esse lugar. O espaço de ser filha, ninguém preenche esse lugar. O espaço de ser esposa, ninguém preenche esse lugar. Então, são papéis que a gente exerce, que a gente vai assumindo, não tem um mais importante que o outro. Tem a soma das partes que é maior que o todo. Né? Então, tudo que você construiu, né? Por que hoje você tem uma marca, pode, né, lançar um podcast, tem a segurança para ter um espaço de fala, para falar de maternidade, porque você bancou essas Rafas, você abraçou essas Rafas, você chorou bastante, você viveu bastante, você se alegrou bastante, mas você falou, pô, não dá para ser só empreendedora ou só influenciadora, porque eu não sou só isso. E tá tudo bem. Né? Então, por isso que hoje você pode estar aqui inaugurando esse espaço de fala, né? E acho que a última coisa que eu queria falar, né? Você quer falar sobre maternidade, né? Sobre esse espaço de maternidade, de carreira, não tem a ver nem com maternidade, tem a carreira, tem a ver com o que eu já te falei várias vezes, né? A coisa mais importante da maternidade é o casamento, é o relacionamento, é a pessoa com que você está do lado. Né? Sempre te falei, né? Sim. Você começa em 2 e acaba em 2. Então a prioridade da minha vida nunca foi as minhas filhas, sempre foi meu marido. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, ela tá louca. Ela tá louca falar isso, gente. É óbvio que agora é o meu filho, né? Daí eu comecei a entender, quando a gente tá naquele início, é difícil ouvir isso. Fala, imagina.
E eu lembro que eu falei, você ficou dura, assim. Aí eu falei, não, os 3 primeiros meses você nem vai saber que ele existe, né? Ele chegou, ele não foi, ele já tá aí, não, você só vê o braço do marido, né? Os 3 primeiros meses ele só quer o braço, né? Só. Mas depois, passou a fase, né? Porque depois, né, quando a criança faz 3 meses, Deus olha pra gente e fala assim, pronto, você tá viva, você sobreviveu, né? Aí você começa a olhar, né? Só que, Rafa, tem mulheres que passam anos sem olhar, mas casadas, vivendo juntos. Então, o mais importante da maternidade, de uma família, até assim, a gente sempre fala, o que você quer para os seus filhos? Quero que meus filhos sejam felizes. Cuida do casamento. Cuida do casamento. Né? Do casamento, do relacionamento, tem o segundo casamento. O que deu conta, o que você dá conta. O que você dá conta, o parceiro que você tem, mas cuida do teu relacionamento a 2, para vocês começarem 2 e vão. Né? Porque esse é o ciclo da vida, né? E hoje eu agradeço a Deus por ter aprendido isso cedo, porque a gente está em casa sozinho. Elas moram sozinhas. E eu olho para o lado e eu vejo uma pessoa que sempre esteve ali. Eles saem de casa, você olha para o lado e fala, quem é você? Você sempre esteve aqui? Nossa! Gente, que bom de encontrar. Né? Perfeito. Obrigada. Rê, muito obrigada pela sua participação no Abraça Podcast. Obrigada por me abraçar.